Olá, meus queridos, sejam todos muito bem-vindos a esse vídeo. Gratidão por você estar aí me assistindo, gratidão por você deixar o seu like nesse vídeo, gratidão por você ter assinado o canal do YouTube, ativado o sininho, né? E gratidão por você compartilhar esse vídeo com aquela pessoa que você sabe que esse conteúdo fará diferença na vida dela. E hoje nós vamos falar de atendimento ao cliente. Na verdade, nós vamos falar o seguinte: como é que um bom atendimento ao cliente, ele pode gerar vendas. Vendas é o oxigênio de todo negócio. Então, se você tem um negócio, seja físico, seja online, seja um negócio de produto, seja um serviço, você precisa vender. Porque sem vendas, você não tem resultado. E assim, por mais que seja a sua missão, né? Às vezes a gente fala assim, é a minha missão transformar vidas. Por mais que você diga que é a sua missão, e eu respeito, a minha missão também é agregar conhecimento à vida das pessoas, mas é um negócio. Se eu não transformo isso em um negócio, eu não tenho dinheiro para pagar as minhas contas. Então eu preciso fazer o quê? Eu preciso atender bem o meu cliente para, consequentemente, eu ter vendas e, consequentemente, eu sustentar o meu negócio e cumprir a minha missão de vida. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Como é que você atende o seu cliente para que gere vendas para você, para que gere resultado financeiro. Quando eu falo de atendimento ao cliente, meus olhos brilham, né? Porque eu sou completamente apaixonada por esse ramo. Eu sou completamente apaixonada por essa profissão. Sim, é uma profissão. E aí que está o grande segredo. Tem muitas pessoas que falam assim, eu vou começar a atender o cliente, mas ele não quer se profissionalizar. E quando ele não se profissionaliza, o que acontece? Ele não adquire as habilidades e as competências comportamentais e até competências técnicas para, de fato, prestar um excelente atendimento. Um atendimento de excelência, ele precisa de um profissional capacitado. Só que quando eu falo de profissional capacitado, eu penso logo em quem? Aquele cliente que está ali, aquele profissional que está ali sentadinho, atendendo ao cliente, ou de repente um caixa, ou de repente a pessoa que atende ao telefone. Então tudo isso são as pessoas que a gente olha e fala assim, esse é o profissional de atendimento ao cliente. E de fato é isso mesmo, tá? Só que dentro de uma empresa, dentro de um negócio, existe mais pessoas que atendem ao cliente. E nós precisamos atentar a esse detalhe. Porque às vezes a pessoa do RH, ele também atende o cliente. Às vezes a pessoa do administrativo, ele também atende cliente. E ele representa aquela empresa, ele representa aquele negócio. Então, quando eu ministro treinamentos dentro da empresa, eu deixo bem claro isso. Capacita toda a sua empresa. Toda a sua empresa precisa de capacitação, precisa de treinamento para atender ao cliente. Claro que o profissional de atendimento ao cliente, ele precisa estar muito mais capacitado para isso, porque o atendimento dele é direto, enquanto outros profissionais, de repente, o atendimento é indireto. Agora você pode estar assistindo esse vídeo, né? E aí, de repente, você é um cabeleireiro, né? Ou uma cabeleireira, ou um psicólogo, ou um coach. Aí você pode dizer assim, eu não tenho equipe, eu trabalho sozinha. Como é que eu faço nessa questão? Como é que eu atendo o cliente, né? E gerencio a minha empresa e entrego o meu serviço, né? Porque falando desses profissionais, eles entregam serviço. O que eu digo para você é, no momento você não tem uma equipe. Então você precisa fazer tudo isso. E você precisa fazer de uma forma que você atenda bem o seu cliente, crie um relacionamento com o seu cliente para gerar vendas. Porque por mais que você esteja cumprindo uma missão de vida, e sim, né, uma missão linda ser coach, uma missão linda ser psicólogo, mas você precisa gerar vendas. O seu negócio, ele é sustentado com recursos financeiros, porque tudo tem custos, né? Então, assim, a gente precisa ter essa clareza. Mas eu quero que você pegue caneta e papel e eu quero que você anote 3 dicas. Mas 3 dicas muito para você atender bem o seu cliente e gerar vendas. E a primeira dica é, entenda a expectativa do seu cliente. O cliente, ele vem até você, principalmente quando é o primeiro contato, com uma expectativa muito grande.
E quando eu trabalho, né, eu ensino, eu profissionalizo as pessoas, eu digo o seguinte: cuidado com a expectativa, cuidado com a expectativa, você precisa ter objetivo. Só que o nosso cliente, nós não temos tempos para ensinar isso para ele. Então ele vem com uma expectativa de ser bem atendido, ele vem com a expectativa daquele problema dele ser resolvido. E quando se trata de profissionais que entregam serviço, às vezes ele vem com uma expectativa tão grande, às vezes ele tem uma demanda tão profunda e ele acha que aquele profissional, aquele coach, aquele psicólogo, ele vai resolver todos os problemas da vida dele. Então, por isso que é importante você alinhar essa expectativa com o seu cliente. E se ele é vendas de serviço, de produto, como é que eu faço? É possível você alinhar também. Então, por exemplo, às vezes você vende calçados, né? E aí o cliente vem com a expectativa enorme, que vai encontrar um monte de calçados com várias variedades, né? E aí você tem que alinhar essa expectativa e mostrar para ele que, às vezes, naquela loja só tem aqueles calçados, porém aqueles calçados ele pode satisfazer a necessidade do seu cliente. E aí está a segunda dica. Procura satisfazer a necessidade do seu cliente. Então, a primeira dica é entender a expectativa desse cliente e depois satisfazer a necessidade do seu cliente. Às vezes, o nosso cliente, ele vem até nós com uma demanda, né? Às vezes ele vem comprar um produto ou vem comprar um serviço, mas a necessidade dele está por trás daquela compra. Você pode dizer assim, como assim? Imagine que o cliente vai comprar um anel. Ok, perfeito. Ele vai comprar o objeto que é um anel. Só que a necessidade dele não é um anel. Às vezes a necessidade dele é melhorar a autoestima. Às vezes aquele anel que ele vai comprar tem um sentido muito maior do que o próprio anel. Então por isso que a gente tem que aprender a atender a necessidade do nosso cliente. Sirlene, como é que eu faço isso? Existem várias técnicas, né? Perguntas poderosas, o rapport. A gente não vai entrar em técnicas agora, só vamos entrar em dicas. Mas nos meus treinamentos, né, presenciais ou online, eu ensino tudo isso. E a última dica é surpreenda positivamente o seu cliente. Surpreenda o seu cliente. Sirlene, surpreender como? Surpreenda com uma embalagem. Então, se você vende um produto, o cliente comprou um produto, surpreenda com uma embalagem. Surpreenda com um brinde. Surpreenda com até logo, com um sorriso. Surpreenda com um bom atendimento. Se você entrega serviço, surpreenda o seu cliente com algo a mais. Então, se você falou, por exemplo, que vai entregar para ele um e-book com 6 dicas de como emagrecer, por exemplo, entrega 7 dicas. Surpreenda o seu cliente. Entrega um pouquinho mais. O cliente, ele ama isso. E nós precisamos entender que o cliente é o protagonista, é a razão de ser do nosso negócio. Quando nós conseguimos entender isso, quando nós conseguimos relacionar bem com esse cliente, consequentemente, as nossas vendas aumentam. E a minha dica para você é, entenda de uma vez por toda, o seu cliente, ele quer ser encantado por você. A partir do momento que você atrai o seu cliente, porque tem 3 dicas aí super poderosas também nesse mundo, né, de cliente, que é atrair o cliente, reter e fidelizar. E aqui eu quero entregar uma 4ª dica para você. Encanta o seu cliente. Cliente que é encantado por você, ele vira seu fã. E cliente que vira fã, ele indica você para outros clientes. Eu vou te dizer o seguinte, o poder da indicação é algo assim surreal. Então conquiste o seu cliente, trabalhe com ele de uma forma que você o valorize. E de verdade ele tem um valor imensurável para você, então mostra isso para ele. É essas dicas que eu quero deixar para você hoje, espero sinceramente que tenha feito grande diferença na sua vida, porque foi escolhida aí com muito carinho. E atenda bem o seu cliente para você elevar a sua quantidade de vendas e, consequentemente, você ter o resultado financeiro aí para você conquistar os seus objetivos. Beijo bem grande no seu coração, gratidão e até o próximo vídeo.